Olá, que prazer receber você aqui agora no meu canal do YouTube. É isso mesmo, o nosso Medita Segunda agora está no YouTube. Maravilha, né? Então eu vou começar a trazer esses conteúdos para cá agora. Convido você então a, se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, assina lá. Assinala lá o sininho, marca lá o sininho, marca para você receber todas as informações que eu sempre vou estar subindo aqui de segunda-feira, um conteúdo transformacional para você meditar em cima desse assunto e aí começar a transformar a sua vida, que seja 1% melhor cada dia, mas que você comece a acionar esse movimento na sua vida. Vamos lá para o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje, então, vamos falar. Hoje é a nossa segunda aula aqui no YouTube, certo? Segunda-feira passada eu já subi um primeiro conteúdo aqui para vocês. Convido vocês a participarem aqui comigo. Escreve aqui no chat, venha participar desse assunto comigo, tá bom? Por enquanto essas aulas são gravadas, mas em breve vou fazer elas ao vivo com você. Mas isso depende de você. Você precisa me ajudar. Me ajuda a compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas. É isso mesmo. Pega esse aviãozinho que está aqui, compartilha ele para o maior número de pessoas, curte esse vídeo, comenta. E aí, vem fazer parte dessa egrégora que a gente está fazendo de transformar a sua vida, assim como eu transformei a minha. Eu vou estar sempre dando alguns spoilers aqui para você de como essa transformação ela é possível. Eu mudei a minha vida, você pode mudar a sua. Vamos lá então para nossa segunda aula de Medita Segunda. Toda segunda-feira eu ofereço aqui esse conteúdo que eu espero que ele seja transformacional na sua vida. E hoje, então, eu vou dividir um conteúdo muito bacana com você. Vamos falar aqui sobre alguns princípios éticos do Ayurveda. Ó, quem me conhece sabe que eu falo aí de Yoga e Ayurveda com propriedade. Então, acho que eu estou sempre falando do Ayurveda, que é uma escola prima irmã, né? Elas estão muito unidas aí, tanto a yoga quanto ao Ayurveda. Até não sei se você sabe, mas há algumas semanas atrás aí eu falei fiz um mega evento sobre yoga e Ayurveda na saúde da mulher. Foi muito bacana. Em breve ainda está no meu Instagram, corre lá, @RaquelIone Ayuryoga. Mudei recentemente, @RaquelIone Ayur Yoga, Ayur com Y e Yoga também com Y, tá bom? Convido você para me seguir lá, para participar aí cada vez mais de conteúdos que sejam transformacionais na sua vida. Eu tenho aqui um conteúdo hoje muito bem resumido, né? Para quem já me acompanhava nesse programa de Medita Segunda lá no meu Instagram, sabe que eu ofereço ele mais ou menos num tempo ali de meia hora, para que a gente respeite o nosso tempo, né? Para que seja algo que vá trazer uma transformação com qualidade prática. Então, eu trago sempre um resuminho aqui, um material resumido para que a gente não fique divagando muito sobre muitos assuntos, certo? Então, eu quero dividir com vocês aqui o nosso assunto hoje. Vamos falar sobre os princípios éticos do Ayurveda, da Yoga. Olha eu de novo com a Ayurveda. Vamos falar sobre os princípios éticos da yoga, né? É um pouco difícil falar sobre ética, muita gente aí já tá querendo pular fora agora no vídeo. Calma, vem comigo, vem assistir esse conteúdo, que você vai ver que é tudo muito familiar com o que você já sabe, e aí às vezes só precisa relembrar isso um pouquinho para conseguir sim pôr em prática, tá bom? Então vamos lá? Primeiramente, eu quero dividir com vocês de onde eu estou trazendo este conteúdo, né? Acho que todos nós temos que ter um mestre na vida, e esse daqui é o meu mestre de yoga, professor Gerson Haddad. Fiz aí a formação com ele, fantástico, esse professor é um dos melhores. Eu já tive ali algumas experiências com alguns professores, e esse para mim aqui foi o mais sátivico. Para você que assiste as minhas aulas, sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Se você não sabe,
corre no meu Instagram, começa a assistir o meu conteúdo, que você vai entender, inclusive, o que é ser um indivíduo sátivico. Pois bem, este cara aqui, eu sinto ele bem sátivico, ele é bem alinhadinho, tá bom? Então, vamos lá? Esse resumo que eu trouxe veio deste livro, tá? Curso Básico de Yoga, vamos transformar a nossa vida. Então, vamos lá, ó, quero ser bem rápida aqui com vocês. Então é isso. Hoje, então, vamos falar sobre os nossos princípios éticos, como que o yoga traz aí um pouco de conduta social. E a primeira conduta social são 8 condutas que a prática de yoga traz, né? Que a vivência da yoga traz, para que você não seja um indivíduo que apenas pratica durante a semana 1 hora de yoga. Isso é uma filosofia de vida que você traz para a sua história, para a sua vida, em pequenos detalhes, em pequenas mudanças, em pequenas viradas de chave, com qualidade. Você transforma a sua vida. E a gente não muda o outro, a gente muda as nossas atitudes, e mudando as nossas atitudes, a gente reflete na vida dos outros, a gente reverbera essa positividade na vida dos outros, tá bom? E é sobre isso que a gente vai começar aqui uma jornada. Vamos começar aqui em 8 aulas, falando então desses 8 passos para a felicidade plena. 8 passos para a felicidade plena, conforme você vai alinhando o seu corpo, conforme você vai alinhando as suas condutas éticas, emocionais, psicológicas, você vai trazendo para onde? Para a felicidade. Não tem erro, não tem erro. Enquanto você vive na mentira, enquanto você vive no ego, enquanto você vive nos véus de maias, que são as ilusões que a gente traz na vida, você continua vivendo na mentira. E essa mentira vai te afastar de algo maior, que é o amor, né? A gente sabe que são 2 extremos. Então, quando a gente começa a trabalhar na verdade, quando a gente começa a seguir alguns princípios éticos, a gente sim começa a caminhar em direção ao amor. E aí a gente caminha em direção à felicidade. Vamos aprender aí algumas éticas para a gente alinhar a nossa conduta social e ser mais amoroso, ser mais tranquilo, ser mais responsável na vida. Pegou essa? Então vamos lá, ó. Vamos começar então falando de yamas. Yamas é então tudo o que é a sua disposição. Nós já falamos na aula passada, aqui no YouTube, falamos na aula passada sobre predisposição. É quando você se predispõe. O que você vai entender hoje, você já vai estar se predispondo, porque você já entendeu. Agora, o pôr em prática é a sua disposição. É como você se dispõe na vida para exercitar essas condutas, tá? Então, prática de yoga não é só praticar durante 1 hora. Yoga durante a semana. Não é só praticar meditação, é ter sim condutas positivas durante e perante a sociedade. Ter condutas positivas internamente. Tá bom? Vamos começar então, ó. Então, tudo que é disposição, né, é como a gente pratica hoje. Então, vamos falar dessa prática na ética, a ética na prática. Tá? Vamos aprender a transformar isso. Yama, Y-A-M-A. Yama significa controle ou domínio. É o nosso pontapé inicial ali, né? O que a gente precisa são 5 ações. Para ter esse controle, esse domínio, são 5 predisposições, como a gente se dispõe à vida. Tá pegando essas chaves aí, né? Vamos começar então, ó, as 5 primeiras ações de conduta social positiva, que são os yamas. Primeira, ahimsa. Ahimsa, ela é a não violência. É nenhum tipo de violência. Inclusive, violência contigo mesmo, né? Violência com teu corpo, violência com a tua alimentação, você é o que você come, então se você come de uma forma adequada, você está respeitando o seu corpo. Se você enche de comida para dentro, você só se preocupa em encher o bucho, você não está tendo uma ética com teu corpo, um princípio de respeito, de conduta consigo próprio como indivíduo. Então respeite o seu corpo, ahimsa, não violência.
que seria então não matar, não agredir, não causar nenhum tipo de dor a nenhum ser vivo. Nenhum ser vivo, começando com você. Vou trazer brevemente esse olhar então para você praticando yoga. Vamos entender aqui que você pratica yoga. E aí você vê o teu professor ali chegando numa postura que você ainda não chega. E você se esforça para chegar nessa postura. Esse esforço não respeita o teu limite, o limite do teu corpo. Isso então faltou qualidade de respeito com você. Ahimsa, não violência, você está violentando o teu corpo. A gente pode abrir isso aí para N outros fatores, né? A mulher, quando se relaciona sem vontade, ela está fazendo o quê? Ela não está respeitando o corpo dela. É uma rinça, é uma violência, né? Que você está praticando com você. Então aprenda a praticar a não violência. E essa não violência começa primeiro com você. Quando você aprende a se respeitar, você aprende a respeitar aos outros. Essa violência não é só física, essa violência também ela pode ser verbal, como ela também pode ser mental, quando você pensa algo negativo em direção ao outro, já é um caminho de estar praticando essa violência. Então, existe uma linha muito conhecida na Índia, que é o jainismo. E o jainismo, ele segue uma conduta de quem são homens, né? Na maioria das vezes são homens, que andam nus, só cobrem ali o órgão sexual, mas eles andam nus, e eles andam com uma máscara ou um tecido no rosto, enfim. Para quê? Por causa de Covid? Não. Para que eles não aspirem nenhum mosquitinho, nenhum ser vivo. Olha a consciência com o próximo. E eles andam também, inclusive, com uma vassourinha de palha, varrendo o chão onde eles vão pisar. Então, eles já vão varrendo, para quê? Para que, mais uma vez, eles respeitem um ser vivo e eles não pisem em nenhum ser vivo, em nenhuma formiguinha, em nenhum insetozinho. Olha o tamanho da consciência desse indivíduo. Eu não estou falando para você praticar isso, para você andar pelado pela Avenida Paulista, com máscara ou tecido no rosto, varrendo o chão. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando para que você pegue isso e medite sobre essa atenção com a saúde, com a vida do outro. E isso vai do seu semelhante até um mosquitinho, até uma formiguinha. Entende isso? Entenda esse princípio. Tente o máximo possível viver nesse princípio, tá? A ahimsa, ela é a não violência e ela é o primeiro caminho desses yamas, que são as condutas sociais, né? A ética social que a gente pode e deve desenvolver ao longo da vida, tá? O Satya. Satya, então, é a segunda conduta. Satya é a segunda conduta, que é o quê? A verdade, falar a verdade, pensar a verdade, falar a verdade, sentir a verdade. É a veracidade em todos os níveis, né? Pensamento, palavra e ação. É quando você evita a falsidade. Até em pequenas mentirinhas, consigo e com os outros. Sabe quando você conta uma mentirinha para não ofender o outro? Ou você conta uma mentirinha muitas vezes para não se responsabilizar por alguma situação, por alguma atitude, né? Vou trazer ali a gente na escola, quando eu tiro nota boa, fui eu que tirei nota boa. Quando eu tiro uma nota ruim, foi a professora que me deu nota ruim. Ai, mãe, pai, eu tirei, a professora me deu uma nota ruim. E a gente leva essa mentirinha para a vida. Se, por exemplo, trabalha numa empresa e foi demitido, aí o chefe não ia com a minha cara, é porque eles estão cortando todos os funcionários, e aí os mais novos ou os mais antigos, enfim, a gente sempre vai inventar uma mentirinha para não se responsabilizar sobre algumas ações. Talvez você faça isso. Talvez você fale, eu não sei porque eu engordo, eu nem como nada. Olha lá, porque o meu médico falou que o meu metabolismo... Você está inventando uma mentirinha e delegando essa responsabilidade para o seu metabolismo e para o seu médico.
algo que talvez você entenda, eu não tenho como eu resolver esse problema. Você joga essa responsabilidade para o outro. Então, isso também é faltar com a verdade. Então, você precisa manter a conduta da veracidade, falar sempre a verdade. E falar a verdade não é aquele sincero que não tá nem aí pro sentimento alheio e sai falando o que pensa. Não é isso, porque isso aí é ser mal educado. Se você não tem nada de bom para falar para o outro, por mais sincero que seja, guarde para você e repense como você pode trazer essa informação que você acha que é a verdade. Como que você pode trazer isso para o outro com qualidade, sem o quê? Sem machucar o outro. A rinça, não violência. Um princípio encaixa com o outro, né? Um princípio tem a ver com o outro. Quando você aprende a trabalhar a não violência, até mesmo verbal, você aprende a ser verdadeiro com qualidade, com coração, e não verdadeiro com ego, com egocentrismo. Ai, porque a minha verdade é a verdade absoluta. Não, segura aí, vamos aprender a trabalhar isso aos poucos, tá? É difícil um pouco falar de conduta ética numa sociedade onde a gente está sempre dando um jeitinho de tirar vantagem, né? A gente sempre dá um jeitinho de ser melhor que o outro, passar na frente, ganhar uma posição melhor, sem ter o esforço necessário. É um pouco difícil, mas vai se observando. A transformação começa com a autoobservação. A hora que você observa as suas condutas, aí sim você começa a conseguir praticar isso. Porque agora você entendeu onde essa conduta mora em você. E às vezes a gente acha que o erro só mora no outro, né? A mentira só mora no político. Não, mora dentro de nós também, né? A violência mora dentro da gente, não é só no ladrão, mora dentro da gente. A mentira mora também em nós, não é só no político. A gente vai entender vários outros princípios aqui ao longo dessas 8 aulas, tá bom? Vamos continuar então. Entendemos um pouco sobre Satya, que é falar a verdade. Então vamos falar agora de Asteya. Asteya é não roubar, não cobiçar. Você aí que está ouvindo isso, já ouviu esses princípios em algum lugar? Pensa comigo, onde será que a gente já ouviu esses princípios, né? A gente tem isso na nossa conduta cristã também, né? Então, o que a yoga traz é, inclusive, baseado na nossa conduta também, né? Como a gente também entendeu o cristianismo aí, quais são as nossas condutas com essa base? Tá bem familiar, né? Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre isso. Então, vamos lá. Asteya, não roubar, não cobiçar ou invejar. E não querer se apropriar do que é dos outros, inclusive de ideias, tá? É quando você não se apropria do que é dos outros. Isso é em relação àquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então a gente vai querer o carro que o vizinho tem, a mulher ou o marido que o vizinho tem. Se você aí anda na rua, casado, casada, olhando para outras pessoas e cobiçando, você está agindo numa conduta errada em vários princípios, não só nos princípios da yoga, né? Não só aqui dos 8 tapas da yoga, mas sim também de uma conduta cristã. Então se posicione de uma forma legítima na vida, tá? Se posicione com caráter legítimo na vida, de alguém que é temente, de alguém que se coloca como cristão. E cristão somos todos nós, que trabalhamos aí, de uma certa forma, o entendimento de Cristo, tá? Se você entende aí Cristo pregado na cruz, você entende que a gente vive na base de um cristianismo. E aí, conduta, tenha boas condutas, tá? É orai e vigiai all the time. Orai e vigiai todo o tempo. Não é orar e vigiar a vida do outro. Olha quanta coisa que você tem para orar e vigiar a sua vida e não a vida do outro, tá? Então, é isso, né? Não roubar bens materiais, não querer para si bens materiais do outro, não cobiçar,
os bens materiais do outro, não invejar. Quem aqui nunca? Então, se atente para esses pequenos pensamentos que passam na sua cabecinha bonitinha aí. Se atente para isso. E um ato de meditação não é só uma hora que você senta, ou uma hora é muita coisa, né? Um tempo que você senta ao longo aí de alguns dias, né? Se é que você faz isso mais de um dia durante a semana, onde você observa a quem é você. É difícil, né, se auto-observar. Por isso que a gente usa a prática ali de respiração, onde você começa a trazer o entendimento para a tua respiração internamente, traz a consciência para si, e aí você começa então a entender e se analisar. Numa prática de meditação, onde você fica pensando no que o outro tem, no que você não tem, no que você às vezes inveja ali, e isso chega na sua hora de meditação, isso aí tem que ser ao longo do seu dia. Ao longo do seu dia, você tem que estar em estado de vigília com você, de vigília com os seus pensamentos, de vigília com a sua conduta, de vigília com a sua postura, de vigília com a sua respiração, né? Isso aí é o estado de presença. Quando você trabalha o estado de presença, você inclusive traz autoconhecimento. Vamos lá então para o quarto passo das 5 condutas de ética social, né? O Brahmacharya. O quarto passo então é a Brahmacharya. Então a Brahmacharya, a gente vai falar isso bem breve aqui, mas é um assunto que a gente tem muito para falar, tá? Mas ele é a não desvirtuar a sexualidade. Pode ser o total e absoluta abstinência sexual, como também a não dissipação da energia sexual. Então, o que é Brahmacharya? Tá, pode ser lá, a conduta de não dissipar a energia sexual. É abstinência sexual. Quando você não. E quando eu falo em abstinência sexual, não é só você não praticar o sexo. É você não pensar, é você não ficar vendo pornografia, tá? Isso aí é a abstração sexual, né? É a Brahmacharya. Agora, se você é casado, se você é casada, você pode e deve praticar Brahmacharya. Como? Ai, não vou, mas então ter ato sexual com o meu cônjuge? Não, não é isso. Você vai ter ato sexual com o seu cônjuge com qualidade. Com qualidade de ahimsa, de pratyahara, de satya, de asteya, tudo isso que a gente já falou agora, de qualidade, de presença, de cuidado contigo e com o outro, fazer se você quer, se o outro quer, respeitar o desejo, tá? E enquanto está numa relação, que você não fique trocando mensagenzinhas com crush, tá? Porque isso aí a gente já quebrou então todas as condutas, né? Você não tá trazendo respeito, você não tá trazendo qualidade na tua relação, você não tá trazendo conexão na sua relação, você está quebrando essas coisas. Então, Brahmacharya não é só a abstinência sexual. Brahmacharya é a qualidade da energia sexual. É como você usa essa energia sexual, tá? Que você tenha um cônjuge, um parceiro, uma parceira, que seja uma troca mútua. Que não seja algo que você, teu cônjuge dormiu, aí você vira de ladinho e fica lá mandando torpedinho. Aprenda a cortar essas coisas, tá? Aprenda a ser firme. Aprenda a se posicionar como indivíduo firme na vida, que sabe o que quer, tá? Não abre leque de possibilidades com energias que são negativas, que vão atrapalhar ou vão atrasar a tua qualidade nos seus relacionamentos, tá? Isso chama maturidade, isso chama responsabilidade, isso chama um indivíduo que é temente. Mais uma vez, é um indivíduo que é temente. Ele sabe a quem ele precisa agradar, não é a si, não é agradar ao cônjuge, ao parceiro, à parceira, é agradar alguém ali, ó, de força muito maior que a nossa. Isso é ser temente, é saber que ele se experiencia pela gente, tá? E isso não é só algo de cristão, isso é algo que o Oriente ensina muito e com muita qualidade. Vamos seguir aqui então para a quinta e última
prática, quinta e última tapas desses 8, né, que a gente vai falar. Hoje aqui vamos parar nessa quinta, que é o que a gente traz sobre as condutas éticas, tá? O que é uma conduta ética social, como que a gente traz isso. A quinta e última, então, a parigraha, que é o não se apegar, ser generoso, tanto com bens materiais como em relações afetivas, não ser avarento, não cobiçar, olha lá de novo a cobiça, voltando aqui, então, aparigraha. Aparigraha, é exatamente como se escreve, como se fala, é como se escreve, tá? Aparigraha, que é justamente isso, é você não se apegar, não ter apego, viver de uma forma leve, não se apegar a bens materiais, afinal, quando fazemos a passagem, não conseguimos levar conosco joias, carros, cartões de crédito, casas maravilhosas, não se apegue, seja generoso, tenha, mas também saiba doar, não só retenha, não é tudo só para você, saiba doar, isso é uma qualidade, saber doar é uma qualidade, e às vezes é doar tempo, é qualidade de doação de tempo, às vezes você não tem finanças para doar, não é isso, mas doe tempo, vá numa casa de repouso, doe o seu tempo, vá numa instituição de crianças carentes e doe o seu tempo. Se você não tem recursos financeiros, não é só isso, né? Não é só isso. É saber, é fazer essa doação com qualidade, tá? É doar com qualidade. Então, aprenda a trabalhar essas questões. E aí, a não ser apegado também emocionalmente. Não ser apegado com cônjuge, não ser apegado com filhos, não ser apegado com pai, com mãe. Desapega, desapega. Nós viemos sozinhos nessa vida e vamos passar por ela sozinhos e vamos embora mais uma vez sozinhos, né? Cada um no teu destino, cada um na tua resolução de vida, que isso recebe o nome de karma para o hinduísmo. Aprenda a transformar o seu karma em dharma. Não fica sofrendo por pequenas coisas, relaxa, solta, deixa o outro ser livre, assim como você precisa ser livre. Livre das suas emoções negativas, livre dos seus pensamentos negativos, livre da sua alimentação desregrada. Aprenda a ser livre com qualidade. E liberdade não é libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem, tá? Estamos falando de alguém aqui que tem qualidade de emoção, que sabe controlar, que entende o que são condutas sociais, que não vive por pequenos prazeres. A gente sabe o quão a gente pode perder ali, ó, a vida num instante por pequenos prazeres. Só você relembrar aí de alguns acontecimentos do último ano, por exemplo, de pessoas que tenham perdido a vida por pequenos prazeres, por desfrutar de algo que não era para si. Por quê? Porque cobiçou, porque desejou, porque não respeitou, porque agiu com violência em algum momento, em algum sentido, talvez inconscientemente não consigo mesmo, não com a pessoa que estava presente, mas com uma terceira pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado para passar por essa vida sem se apegar a ela. Faça parte do mundo, mas não seja o mundo. Você deve estar pensando, mas o que é esse Medita Segunda que a gente não trabalhou meditação? A gente trabalhou assuntos para que você medite em cima disso. A gente trabalhou algumas questões aqui que talvez você precise melhorar na sua vida e que a chave e a hora é agora. Talvez você não tinha consciência, mas agora você já despertou um pouquinho isso. E aí, ó, o conhecimento liberta. A partir do momento que você tem conhecimento, posso te contar uma coisa? A vida vai te cobrar 2 vezes mais. E a vida não vai te cobrar, por exemplo, numa situação em que você está no relacionamento e aí a vida vai te dando pessoas novas para você experimentar. Se ela te pôr nessa posição, é para você aprender a se posicionar com qualidade e com responsabilidade, autorresponsabilidade. É difícil trabalhar isso? É difícil, mas não é impossível. Ferramentas tem e pessoas que te ajudem a fazer isso tem de monte aí. Hoje em dia, coaching
Coachings com qualidades, né? A gente encontra com facilidade aí alguns coachings, onde você pode usar essas ferramentas para trabalhar a melhor vitalidade, a melhor qualidade, o melhor indivíduo que existe dentro de você. Porque você não é o seu erro, tá? Se por acaso essas condutas que a gente falou aqui agora é difícil manter, é desafiador, você já quebrou alguma delas aí ao longo da sua jornada nessa vida, não tem problema, você não é o seu erro. Agora, você tem conhecimento e é possível a mudança, tá? Aprenda a mudar, aprenda a transformar a sua vida, aprenda a ser alguém melhor, porque a hora é agora. É a hora, isso que eu vou falar agora é muito sério, presta atenção. É a hora da separação do joio e do trigo. Talvez você aí na sua vida, com as pessoas à sua volta, você já pode estar observando isso. E isso está acontecendo. Seja o trigo, não seja o joio, tá? Se posicione, aprenda a se posicionar. Você pode ter sido joio até ontem à tarde. Até hoje, a partir de agora, às 6 horas da tarde, até às 5h59, você era o joio. A partir de agora, se posicione como trigo. Dá tempo, tá? Transforma a sua vida que dá tempo. Meus lindos, minhas lindas, vou me despedindo aqui, né? Como eu sempre falo, eu quero respeitar aqui esse nosso trabalho em torno de meia hora, tá? Para que seja um conteúdo transformacional para você e não encheção de linguiça, onde você consegue aí pegar chaves para se auto-observar, e a transformação só acontece quando você se auto-observa, quando você sabe quem é você. Sem medo. Quando você assume os seus erros. Quando você assume os seus erros, é muito mais fácil de você ser alguém melhor. Porque você sabia onde estava errando. E agora você pode fazer diferente. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse conhecimento que eu te passei aqui agora, dá um like, dá um joinha. Transforma, me ajuda a transformar vidas, assim como eu posso estar transformando a sua. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, assina aí, marca aí o sininho, assine para que você receba todos os vídeos que eu subi aqui no meu canal, para que eu possa transformar você e você me ajude a transformar tantas outras vidas, assim como eu pude transformar a minha. É uma satisfação estar falando aqui com vocês. Semana que vem, então, vamos falar sobre a próxima conduta, entendendo que todas essas condutas que nós falamos aqui agora é para desbloquear o seu ego. É isso aí. Isso aqui tudo foi para trabalhar no yogi que você pode se tornar, tá? Um yogi, alguém que leva as condutas do yoga a sério e transforma a sua vida. E com tudo isso, a gente consegue, então, baixar um pouquinho o nosso ego. Quebrar um pouquinho o nosso ego. Ninguém quer morrer, inclusive o nosso ego, mas a gente tem a capacidade de transformar isso. Para as nossas próximas aulas, entenda esse conhecimento, entenda um pouco dessas condutas, para que a gente vai trabalhar na próxima segunda-feira os niyamas, tá? Agora foram as primeiras 5 condutas dos yamas. Semana que vem, então, vamos falar sobre as outras condutas do niyamas, tá? É uma continuidade. Você vai entender aí mais chavinhas para você destravar na sua vida. Satisfação imensa em estar falando com você. Satisfação imensa em transformar a sua vida. Eu espero que esse conteúdo seja, assim, transformacional para a sua vida, para suas atitudes, para suas condutas como indivíduo, assim como é na minha. Satisfação enorme, que vocês tenham uma semana abençoada e que você aprenda a meditar em cima desse conhecimento. Satisfação. Namastê. Namastê. Que a minha divindade reconhece e saúda a vossa divindade interior. Namastê.